Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o podcast de cultura geek mais diversificado do planeta. Hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o ator Fred Allan, que já atuou em diversas peças de teatro renomadas aí, né? E hoje também exerce a profissão de professor de teatro. Além de, claro, ter trabalhado na TV entre 1994 e os anos 2000. Por sinal, ele foi o responsável por interpretar na época o personagem Zequinha no clássico seriado da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum. Fred, tudo bem contigo? Tudo ótimo, e com você e com todos vocês, ouvintes do Spidercast. Opa, que tudo ótimo, melhor agora. Grande prazer ter você aqui no programa. É aquele clichê de sempre, né? Eu meio que cresci assistindo você. Ah, que bom, né? Com certeza. Boas lembranças daquele tempo, né? O Zequinha habita você. Com certeza, né, cara? Tipo, aquela coisa do sempre se questionar, né? Do porquê, o famoso porquê. Né, foi o que até me levou, talvez, a seguir a profissão que eu sigo hoje, que é a profissão de jornalista, né? Que é essa coisa de estar sempre se perguntando, né? É necessário. Inclusive, se me permite só fazer uma correção, você me chamou de professor, mas professor é uma profissão tão profunda, tão digna, que exige muito estudo, né? Eu dou aulas de teatro, mas eu uso esse termo aulas porque é um jeito de todo mundo entender que não é uma montagem, não é um trabalho profissional, né? São as informações do teatro. Mas eu aprendi esses tempos uma palavra que eu meio me apropriei dela, que na Grécia não existia a palavra professor e também não tinha diretor, mas tinha alguém que ensinava teatro. Esse alguém que ensinava teatro era chamado de didascalia. E didascalia, para você ser um didascalia, você tinha que ser um poeta e um ator ao mesmo tempo. Então eu tenho me falar, quando alguém fala assim, você é professor de teatro, eu falo, aí eu brinco, né? Eu falo, não sou, brinco não, né? Falo sério, porque minha mãe é professora, eu sei o que é isso, né? Meu filho estuda já na 5ª série, acompanha tudo na escola, então assim, é uma profissão que eu não tenho coragem de dizer que eu sou professor, não respeito a todos os professores, mas obrigado aí pelo briefing. Não, tamo junto. Eu não sabia dessa curiosidade. Fica aí a curiosidade pra galera que nos escuta. É que, de alguma maneira, né, você tá lecionando alguém uma experiência que você tem, né, um conhecimento que você tem, né? Sim. Então, a questão de, por exemplo, você ensinar teatro é muito difícil, porque, por exemplo, eu faço teatro há 32 anos. Sim. Vou fazer 33 esse ano, comecei com 7. Vou fazer 39 anos. E eu não paro de aprender teatro. Então, quando eu vou fazer os meus cursos, eles são assim, eu estou fazendo teatro. Quem vai fazer teatro e vai sair dali com uma experiência de teatro, que não é assim, entra dali, faz dali, teatro é chorar, é rir. As coisas são mais complexas, então mais ligadas à vida, a se relacionar, a uma série de coisas. Então, eu faço até questão de falar isso, né? Porque todo mundo também procura cursos e são muito interessantes para você ou se conhecer, ou cursos profissionalizantes, mas os cursos que eu faço é para fazer teatro, a gente faz teatro mesmo, assim, sabe? Então, só de título de curiosidade, assim, também para as pessoas terem vontade de conhecer mais teatro, né? Sim, isso aí me lembrou, é que eu, há uns anos atrás, eu fui professor de informática, né? De escolas de informática. Só que também, apesar de alguns alunos se referirem a você como professor, o nome correto em dar aula de informática, correto entre aspas, assim, o nome usual, não é professor também, é instrutor. Olha só, instrutor é legal, hein? Instrutor é bacana. Instrutor é um nome bacana, talvez até possa se aplicar ao que você falou aí, né? Quem sabe? Didascalia é muito já quem entrou no teatro, eu falo isso. Tipo,
Dependendo de quem você chegar, você fala, pô, eu sou Didascalha. A pessoa, onde? Eu até brinco, eu falo que eu sou o Fred Dascalha. Boa alternativa. Por sinal, mais uma curiosidade inútil aqui, né? O meu nome, eu me chamo Alfredo e as pessoas, ao longo da minha vida, né, escolas, faculdade e tudo mais, né? O pessoal sempre teve dificuldade de decorar, aprender meu nome, professores, até colegas de escola. Então, por vários momentos, eu me chamaram de Fred também. Ô, louco. É uma corruptela, né, de Alfredo. Temos aqui uma tradição nesse podcast que a galera que nos escuta é tudo um bando de nerd. Mas a galera, não tô falando de nerdola, nerd clássico, aquele nerd que gosta de buscar por conhecimento. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias da cultura pop? Seja livros, seja filmes, séries, música, qualquer coisa que você queira indicar para as pessoas que nos escutam. Olha, eu posso falar uma coisa da cultura pop que eu, inclusive, estava assistindo ontem com meu filho, que é todo mundo deve conhecer, até um anime muito antigo. Meu filho tá com 10 anos, e aí ele tá gostado de anime, tá? E a gente tem assistido bastante. A gente ontem assistiu Hunter x Hunter. Boa, muito bom. Muito bom, muito bacana. Anime realmente é uma coisa muito bacana. Eu vou também fazer uma sugestão, que inclusive tá aqui do meu lado, eu vou pegar e falar direitinho. É um mangá que é a história do Buda, do Siddhartha Gautama, que é do Osamu Tezuka. São 12 livros, eu só tenho 3, né? Acho que não sei se tem no Brasil todos, deve ter, mas vale muito a pena quem quer conhecer a história de Siddhartha Gautama, que é, né, o príncipe, né? Que viveu. Enfim, é uma obra linda, nem vou falar, porque conta toda a vida dele, desde antes, né? Porque ele era um príncipe, né? Depois ele abdicou de tudo e foi se encontrar com o povo, a população, e aí virou o Buda, né? Da qual a gente tem a religião. Enfim, mas é lindo. Esse mangá é de 72 a 83. Ele levou 11 anos para concluir. Caramba. É 8, eu falei 12 volumes, mas é mentira, são 8 volumes, tá? Só pra corrigir aqui. Que bom que ele concluiu, pelo menos, né? Concluiu, poxa, maravilhoso. E tem um livro que eu gostaria, assim, já que a gente tá aqui com todo mundo geek, eu gosto demais também. Eu vou falar de uma coisa que não é geek, mas que se vocês lerem, vocês vão ver que tem muito a ver com muita coisa. Muita coisa que a gente vê do mundo japonês, que se chama A Terra Uma Só. É um livro que em Guarani se chama Ivirupa, é do Timóteo Verato Papopiguá, organizado e ilustrado pela Anita Ekman. É uma coleção da Edra, que são vários livros escritos pelos povos originários, e aqui é pelos Guarani, né, que é um povo originário aqui da América do Sul. Inclusive eles iam desde aqui do leste ao oeste, lá para os Andes, então assim, o território deles era muito grande. E esse livro aqui, Ivirupa, conta a história de como surgiu, né, como é que é a cosmologia dos Guarani, e como surgiu esse universo, né, com o Yamandu Tenondeguá, e aí tem Tupã, aí tem vários outros deuses, então é muito legal conhecer. São coisas curtinhas, assim. Eu vou ler só o início para vocês verem, ó. Por favor. Nos primórdios não havia nada, era um lugar sombrio. Havia somente o oceano primitivo, lava. Não havia vida sequer. Ainda não existia a terra, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Permanece a noite originária. E aí ele é entremeado de desenhos lindos e esses textos, poemas, que na verdade não são textos, né? Porque a tradição guarani, a tradição dos povos originários, dos povos africanos, são orais, né? Então vale a pena a gente aí que vive lendo mangá, né, coisas japonesas, chinesas e coisas de todo mundo, que é sempre baseado na escrita, né, e pô, é muito legal a gente conhecer um pouco aqui das nossas histórias brasileiras, e quiçá de repente um dia alguém faz mangás e desenhos e coisas, que essas histórias são lindas, então leiam, porque tenho certeza que vocês vão gostar. Não, com certeza. E
assim, por mais você falou que tem a ver com a cultura geek, tem totalmente, porque muito dessas lendas, elas são utilizadas para fazer animes, mangás, livros. Por sinal, aqui no podcast eu já trouxe diversos quadrinistas nacionais, né, que tem um cenário forte de quadrinhos nacionais aqui no Brasil, de autores que produzem esse tipo de obra. E agora não me vem à cabeça, mas se eu não me engano, teve um que já trabalhou em cima de certas lendas aí, cara. Então eu acho que talvez, se a gente for a fundo, talvez encontre. Ah, com certeza. Vocês achando, me falem. Porque é muito mágico. Por exemplo, o Yamandu, que é esse o primeiro, né, o deus, o que cria tudo, o criador, ele tem uma varinha que ele vai passando na terra e vai criando as montanhas, os rios. Aí ele desce na terra, encontra a primeira árvore, o primeiro ser que Uhum. rasteja. Então, assim, é muito mágico, né? Até a gente fala lenda e mito, pensando que mito é uma coisa que não existe. Não Sim. existiu, mas o mito, ele era a ciência da época, que era uma tradução, uma forma de traduzir em formas de histórias um acontecimento que Uhum. foi vivido ali, né? Então é muito interessante, vale muito a pena aí. Se vocês souberem já de coisas que existem, me passem para o Spider e que ele me passa e eu vou me inteirar, mas é muito bom. Fica a dica aí, né? Fica a dica, e pode deixar que eu passo sim. E eu quero aproveitar esse gancho que a gente tá nessa conversa de indicações, de cultura geek, de obras que a gente consome, né? Porque com certeza muitas pessoas já chegaram pra você e falaram, que nem eu mesmo falei aqui, que cresceu assistindo você, né? Uhum. Assistindo o seu trabalho, o personagem que você interpretava na época. Mas você, o que você assistia naquele tempo, né? O que você consumia naquele tempo que você considera assim como referência para o seu trabalho, ou que de alguma maneira, talvez não seja uma referência direta, mas que de alguma maneira impacta na sua vida artística? Olha, eu comecei a fazer teatro com 7 anos, né? Eu sou de Uhum. 1985. Quando a gente Certo. começou a gravar o Castelo, foi ali para 93, para 94, aí estreou em 94. E Uhum. depois a gente gravou 1 ano e meio, né? Então foi ali 93, 94 que a gente gravou. Uhum. Eu nunca tive, nem meus pais, a gente nunca teve a prerrogativa de, vamos ser artista, ser famoso, fazer um curso, fazer comercial. A gente nunca teve isso. Minha mãe é Certo. professora, meu pai sempre trabalhou também com informática, desde a época de computador de furo. Então, Uhum. assim, sempre foram professores ou instrutores. Então, cresci assim no meio da educação. Tenho mais 2 irmãos. E como eu te disse, comecei a fazer teatro muito cedo, né? O que eu assistia até os meus 6 anos, porque com 6 anos eu entrei no mundo artístico junto com a Cíntia Raquel, fazendo algumas coisinhas. Logo depois eu comecei a fazer teatro. Uhum. E aí eu tive uma diretora que me levou para assistir assim tudo que era possível de teatro até 1996. Ela me Caramba. levava para tudo, tudo. Todo final de semana eu assistia peça, depois ela abriu um teatro que até minha mãe administrou, e eu assistia as peças que queriam entrar lá. Aí eu ia lá, assistia com ela no teatro e dava minha opinião, assistia os ensaios, assistia a montagem. É, Até os meus 6 anos, 5 anos, eu sempre assistia coisas da TV Cultura, e eu sou de uma época que passava muito desenho animado na televisão, Também. né? Então tinha a Xuxa, tinha a Mara Maravilha, tinha um resquício ali de Balão Mágico. Eu assistia muito TV Cultura, então assistia Mundo de Bigman, Mundo da Lua, Planeta Terra, Aham. né? Essas coisas assim que são dessa época. Pingo, essas coisas assim, na Caverna do Dragão. Eu sempre gostei muito de desenho. E eu, quando eu nasci, né, eu tive alguns problemas de saúde e tal. Então, para me distrair, a minha mãe me deixava em frente à TV e eu assistia filmes também. Desde Hum. bebê, eu ficava entretido assistindo filmes. Então, eu, assim, até quando eu vou ler, né, que eu leio bastante mesmo, eu às vezes deixo alguma coisa ligada, uma série rolando, um desenho animado, um jornal, uma música. Sempre tem alguma coisa que fica assim meio tocando, que acho que é uma coisa meio de como eu fui criado por uma questão assim, de saúde mesmo. Minha mãe tinha que cuidar muito de mim, às vezes ela precisava descansar, né? Não dava ficar 24 horas, então me deixava em frente à TV. Daí que a gente não tinha Netflix, não tinha essas coisas, né? Então o que passava na Era. TV Era o ou que a uma gente fita assistia naquele cassete. tempo.
Então eu não, assim, eu nunca tive dessas coisas que eu assisti, não foram assim, coisas que eu assisti me inspirou, assisti um ator que me inspirou a ser ator. Eu nunca tive isso. Então, porque com 7 anos, aí eu fui fazer A Fuga do Planeta Kilter, essa primeira peça, que eu estreiei em 1992, e tinha o Luciano Amaral, por exemplo, que era o menino do Sim. Mundo da Lua. Então era Aham. muito mágico, assim, eu assistia ele, meus primos eram fãs, todo mundo assistia. De repente eu tava ali com aquela figura e já tava num ambiente assim teatral, então também já era outra coisa, né? Então acho que dali eu cresci meio num lugar onde as pessoas eram artistas, mas que pra mim isso não tinha o peso que eu fui descobrir logo depois que estreou o Castelo. Então eu era uma criança normal, eu ia Sim. para teatro, ia para um shopping, ia para um cinema, tal. Mas chegou um momento que eu ia para esses lugares depois do Castelo e que aí às vezes fechava o shopping, tinha que ser retirado, tinha que fazer umas coisas. Era meio maluco. Então ali eu tive contato com o que era isso, né? Só que até lá que isso acontecer, eu já estava fazendo teatro, já estava fazendo peça adulta, então eu dançava flamenco, participava de grupos, etc. Então eu fui e ainda estou entendendo quem são essas pessoas que eu fui trabalhando ao longo desses 32 anos, né? Por exemplo, Sérgio Manberti é uma dessas figuras, né? Só lá com meus 8 anos, que eu fui, não, um pouco menos, vai, 17, 16, que eu fui assistir O Bandido da Luz Vermelha. Aí tinha lá o Sérgio Manberti fazendo o primeiro papel de homossexual no cinema. Tá entendendo? É o Sim, Dr. sim. Vitor. É o Dr. Vitor. Caramba, velho. Tipo. Então, o que eu consumia quando criança era isso. Aí depois, quando eu entrei no teatro, eu consumi teatro só. Vivi em teatro. Né? Assisti, por exemplo, a inauguração do Teatro Oficina, que para quem não conhece, é um dos teatros mais importantes de São Paulo, no sentido da sua, um grupo de teatro que existe há 60 anos, agora a gente teve a perda do Zé Celso, que foi o cara que estava desde Uhum. o começo do Teatro Oficina, mas a gente tem vários artistas aí de televisão e de cinema que criaram o Teatro Oficina, como a Itala Nandi, Renato Borg, muitos artistas, né? E ao mesmo tempo é um dos teatros mais lindos do mundo. Ele ganhou essa votação, é um dos teatros mais lindos do mundo. Né? Então eu vi essa inauguração em 1992, 93, com Hamlet, do Shakespeare, de 12 horas. E lá tinha quem? Tinha o Pascoal da Conceição, que eu só fui saber depois. Que eu assisti em 93, você foi trabalhar com ele um pouco depois, entendeu? Sim. E assim, no Castelo. E depois fui trabalhar com ele no teatro, lá em 2013, que a gente fez uma peça juntos. Desde então, por exemplo, a gente tá junto em parceria, sabe? Trabalhando juntos. Pra quem não Então, sabe, o Pascoal da Conceição é o Doutor Abobrinha, viu, gente? exatamente. Eu ia falar isso, é verdade. Ele. Eu já tentei. Eu contactei ele ano passado pra ele vir. Ele falou: entre em contato comigo no próximo mês. Eu entrei, só que ele ainda não respondeu, mas estamos aí tentando trazer ele aqui também. Pra ter Ó, o um Pascoal é bate-papo. que nem eu, ele vai mesmo. Só que agora o nosso querido amigo está com 70 anos, então Sim. ele tem energia, sempre teve energia de 20, então ele tá agora com energia de 25. Tá bem, ainda tá bem. Então tem que lembrar um pouco que ele tá com 25 anos, não é mais Uhum. 20. Eu Mas vou. e é isso, trabalha bastante, né? Graças a Deus, aí o Deus do teatro. Mas cobra ele sim que ele acha tempo e vai. Ele é Uhum. super acessível, super bacana. Eu vou mandar mensagem, é porque eu também, por mais que seja contra a minha profissão, eu tenho medo de ficar enchendo o saco da pessoa, a pessoa ficar com raiva, alguma coisa do tipo. Mas eu vou mandar depois uma outra mensagem pra ele pra confirmar isso aí. Manda sim. Você era muito novo na época que gravou o Castelo, né? Como você mesmo mencionou. Você tem uma memória assim de como foi que aquilo chegou até você? Se você fez um teste na época para pegar o papel do Zequinha ou se simplesmente foi escolhido? Você lembra mais ou menos como foi? Lembro bastante, eu tenho muita boa memória, lembro bastante coisa, até de antes, de quando eu era criancinha, eu lembro bastante coisa, e acho pelo fato de ter entrado no teatro muito cedo, me trouxe algumas coisas que eu precisava que talvez que eu já tivesse, né, e o teatro te dá uma responsabilidade, te obriga de uma forma lúdica, né, que Uhum. você tem uma certa organização, tal, então é uma coisa que acabou sendo orgânica de mim, então eu tenho muita memória. E também tem um fator que eu gostaria de falar para te responder,
que esse ano a gente faz 30 anos do programa do Castelo, né? Sim. E esse ano eu vou lançar um livro que, por enquanto, eu tô chamando de Boa. Meus 30 anos de Castelo Rá-Tim-Bum, de CRTB. Ele é um Legal. livro de memórias, né? É um livro de memória minha, memória mesmo, porque eu tenho direito sobre as minhas memórias, Uhum. ao mesmo tempo que ele está sendo feito com algumas pessoas que também são fãs do Castelo. Legal. Isso aconteceu porque ali no final do ano passado, durante 2 meses, eu abri um ingresso virtual para quem conseguisse, pudesse vir e entender coisas que estão acontecendo nos bastidores, exatamente, especificamente desde 19 de julho de 2022, que porventura é o meu aniversário, 19 de julho. Olha aí. Mas essa história começou ali em 2022, no dia 19 de julho. Então eu abri, né, esse ingresso para pessoas virem, aí todo mundo lá, assim, eu fiquei um mês numa interação íntima com todo mundo, que eu abri amigos próximos no Instagram, e enquanto a gente também tinha uma relação nossa ali, né, eu jogava tarô, a gente conversava várias coisas, tava maluquice, eu gravava semanalmente alguns vídeos de YouTube, onde eu contei tudo o que tava acontecendo, mas tudo mesmo, assim, né, que é uma questão muito problemática, que ao mesmo tempo ela pode ser muito favorável, se na hora certa, no tempo certo, todo mundo entender, Uhum. sabe, tranquilamente, magicamente, cientificamente, e da onde está também. Então foi um experimento de conseguir, quase depois de um ano, vivendo o que eu estou vivendo, e também o Pascoal, eu consegui colocar para um público até restrito ainda, né, 22 pessoas, né, e a gente está se chamando de Embaixada de Defesa da Memória do Castelo Rá-Tim-Bum. É meio uma Importante isso. brincadeira, assim, de embaixada, mas é óbvio que a embaixada é todo mundo que tem uma relação com o Castelo Rá-Tim-Bum, e o Castelo Rá-Tim-Bum, além dele ser pelo fato tem o fator da qualidade dos artistas que lá estavam, e aí isso deve ser dito, deve ser pensado, deve ser entendido, porque todo mundo estava começando, a gente tinha um tipo de Brasil, né, era 1993, 94, acho que tem gente agora que deve estar estudando na escola essa época, né, então era um outro Brasil, era um outro momento, a democracia estava começando, se a gente fez agora mais de 30 anos, ali estava bem no comecinho, né, a Sim. abertura do Brasil, a democracia, não tinha nem os direitos ainda do menor e do adolescente, estava começando ali em 94, 95. Então tem muita coisa, né? Ainda era o voto ainda era bizarramente à mão, feito impresso, né? Eu lembro dos meus pais indo votar e era por cédula. Ela por cédula. Então, assim, a gente estamos engateando, mas imagina como era antes, né? Quantos anos você tem? Opa, eu fiz esse ano. Agora, dia 30 de janeiro, eu fiz 35, cara. Eu sou de Ah, tá, 89. a gente tá pertinho ali, a gente tá É, pertinho. você falou que é de 84, né? Sou de 85, 85, né? Eu sou de 89. Temos olha 4 só. anos aí de diferença. Olha só. Desculpa, eu me perdi no que a gente tava falando. Deu uma. Na verdade, você estava conversando sobre o ingresso virtual que você abriu do livro que você Isso, escreveu. da memória do castelo, né? Isso. Eu tô fazendo tudo isso para dar uma provocada com todo mundo, porque a gente tem uma. A gente fica, por conta, acho que até por causa da internet, essa coisa de TBT, a gente Uhum. fica com uma nostalgia, fala assim, quando eu era criança, quando eu era. Mas como as pessoas me procuram olha, vou fazer 33 anos de teatro. Teatro. Minha carreira eu conto do teatro, né? Porque eu comecei um pouquinho antes, no circo, dançando e tal. Mas de teatro. Dentro disso tem um castelo que tem 30 anos, certo? Certo. Olha, já passei por muitos grupos, já fiz muita peça, já fiz alguns filmes, curtas, blá 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 blá. Me dedico ao teatro, tenho uma escolha, teve um momento que eu escolhi, mas, Spider, todo lugar que eu vou, sendo até fora do país, que eu já fui viajar fazendo peça, ou viajar para Sertão da Bahia, que eu amo demais, a Caatinga, ou interior, sei lá, todo lugar que eu vou, cara, todo mundo reconhece o Zequinha e me Sim. reconhece, e eu demorei para entender, porque todo mundo fala assim: você é o Zequinha, eu cresci com você, e às vezes eu negava isso quando eu era adolescente, porque eu já fazia teatro, então eu ficava meio Uhum. assim. Depois eu fui entendendo outras coisas desse personagem. Hoje, eu entendo que o Castelo, ele só também durou, não só pela qualidade dos artistas,
a forma como esses artistas olharam o Brasil. Eu era uma criança, não tinha noção de nada, ninguém que fez aquele programa tinha noção do que seria aquele programa, mas havia uma preocupação pedagógica sobre alimentação, sobre educação, sobre uma série de coisas que o programa todo abarcava, e aqueles artistas completamente loucos, no melhor sentido, né, eles também se preocupavam, né. Então, hoje eu entendo que esse programa só é vivo por causa de vocês, do público. Não existe, não tem como. Então, quando eu falo assim, vocês são o Zequinha, como vocês são a Penélope, vocês são o Doutor Abobrinha, vocês são tudo isso. Porque eu entendo que esses personagens, eles são meio simbólicos. O Zequinha não cresce, o Pedro não vai se formar numa faculdade. Não é isso, entendeu? Eles são personagens que representam arquétipos, eles são arquétipos que representam coisas da nossa vida. Então, em vez da gente, aí eu faço um convite, eu como quem atuou o Zequinha, e da qual também habita um Zequinha, que também não é aquele Zequinha, aquele lá é o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tenho o meu Zequinha, eu tenho aquele que eu fiz, eu atuei, e que ele é de todo mundo, mas todo mundo tem um Zequinha, né? Sim. Então o Zequinha é essa figura que mora dentro de nós, que não deve ficar assim, ai, eu era criança, porque a criança não fica pensando isso. A criança brinca o tempo todo, ela joga, ela entra nos universos. Pelo menos é isso que eu entendo. Eu, como um ator de teatro, eu tenho que ser criança a todo momento, porque a todo momento eu tenho que repetir uma coisa. Só que eu não repito, porque se repetir é um teatro morto, e eu quero uma arte viva. E para a gente estar vivo, a gente tem que estar em relação. Então é um jogo vivo. Nada é igual, não dá para repetir. Poderia te dar 1000 exemplos do que eu já vivi, de tentar repetir uma coisa que fez certa no dia anterior, que o público gostou, no dia seguinte você faz igualzinho, não dá. Porque é outra coisa, né? Tipo, é o momento propício, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, ele veio num momento, que nem você mesmo mencionou, né? Ele foi uma produção muito bem feita, tanto pelo talento que vocês tinham lá como artista, né? Como também percebe-se que teve um cuidado com a qualidade em si do programa, né? E muito disso a gente vê nos dias de hoje, porque é um programa que até hoje tá aí sendo reprisado, seja pela internet ou seja pela, eu não sei dizer que vai ser pela TV aberta, né, mas eu sei que tá disponível na internet e muita gente, até mesmo públicos novos, assistem o Castelo hoje em dia, e você percebe que envelheceu bem, porque a qualidade, quem assistiu hoje ainda percebe a mesma qualidade que a gente percebia antigamente, né, isso é um sinal de um bom envelhecimento de um produto. Exatamente, e a gente agora entrou num ciclo meio perigoso, meio Doutor Abobrinha, sabe? Há um Doutor Abobrinha entre nós, assim, entre nós, digo nós, seres vivos, e esse programa lúdico, né? Há um Doutor Abobrinha que é mais poderoso que o Doutor Abobrinha, mas que também fica meio mascarado ali, enganando, sabe? Tá rolando uma parada muito maluca mesmo, né? Sim. E aí, assim, eu resolvi fazer esse livro como uma devolução de amor ao público, a esse personagem que me foi dado pela força da bruxaria e da ciência, e tudo que aquele programa tem, e que é a história do Brasil também, sabe? Com Porung e Poranga, Etevaldo, Caipora, Passarinhos Músicos, caixas geométricas, sabe? Tudo, circo, tudo, línguas de todo mundo, trabalhadores representado pelo bongô, né? Assim, a gente tem uma coisa tão maravilhosa, e que eu quero dar essa devolutiva, que não é uma devolutiva assim crítica, nem TBT. Eu estou aqui produzindo um livro com essas pessoas sobre a memória de todos nós, então vai ter a participação desse público. Eu vou abrir também para uma participação de um público maior. O livro também pronto vai possibilitar o público continuar participando com suas memórias, uma camada virtual, porque ela não é sobre mim, não é sobre a minha memória. O livro chama, por enquanto, né, Meus 30 Anos de Castelo. Não é meu, o ator Fred Allan, que pensa isso, que trabalhou no Teatro Oficina, que não. É isso também tá lá, né, mas ali eu tô em diversas formas, como dentro de todo esse Brasil, né, que é o Brasil que faz podcast, que virou jornalista por causa disso, e faz aquilo, e tudo meio que passa, não é que passa pelo Castelo, porque a gente tem outros programas, algumas outras coisas, que também vão alimentar intelectualmente ou ludicamente cada um de vocês e de nós. Mas o Castelo é um bom ponto de referência, um farol,
que se a gente for contar qualquer coisa e usar o castelo como exemplo, as pessoas vão entender, sabe? Eu gosto muito de contar uma história que o Pascoal, o doutor Abobrinha, me contou uma vez, que a gente vai em manifestação pela cultura, né? A gente se manifesta artisticamente para que dinheiros públicos, né, dinheiro de imposto nosso, sendo do município, federal, etc., ele circule. E às vezes vem políticos, ou mesmo em época de transição tal, eles vão retendo, seguram, o que é lei eles não podem modificar, mas eles dão um jeito de engessar, e a gente que é artista tem que ir lá e bater panela e tambor para que o dinheiro solte e a gente possa produzir, que é o nosso trabalho, para pagar nossas contas, e ao mesmo tempo um dinheiro que é público, né? E uma dessas vezes, o Pascoal, eu acho que eu estava nessa manifestação, mas eu não estava nesse dia, porque eu já tive várias manifestações com o Pascoal e vivenciar coisas parecidas. Ele estava numa manifestação e estava vestido de Mário de Andrade, né? Porque ele também atua como Mário de Andrade, que é um poeta muito importante aqui para a cultura brasileira, do modernismo, etc. Uhum. E o Pascoal se parece com o Mário de Andrade e nasceu no dia do Mário de Andrade. Que da hora. E aí ele fica de Mário de Andrade fazendo coisas como ele faz de Doutor Abobrinha também. Aí ele tava lá de Mário de Andrade, passou um jovem, tipo você assim, Doutor Abobrinha! E ele nem tava de xadrez, né? Ele de terno, de linha, aquela coisa. Aí Doutor Abobrinha, ele, uau, esse castelo será meu, tal. E aí foi, abraçou. Aí pode fazer foto? Pô, vamos fazer foto, tal. Aí fez foto e tal. Aí o rapaz olhou e falou assim, o que vocês estão fazendo, uma peça aqui? Aí, porque tava todo mundo de figurino, tocando tambor, cantando, né, que manifestação, a gente faz assim, né, manifesta artística. Aí Pascoal falou assim, não, isso aqui é uma manifestação política, e explicou sobre o que era. O dinheiro da lei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o menino ficou olhando pra ele assim, tipo, o que você tá falando? O que isso tem a ver comigo, né? O que eu tô te ouvindo? Não tem nada a ver comigo. Aí o Pascoal percebeu e falou assim, você não tá entendendo nada, né? Ele falou assim, não entendi, assim, o que isso tem a ver com cultura? Aí o Pascoal falou assim, deixa eu explicar pra você uma coisa. Aí eu vou te fazer essa proposta aqui também, Spider, ele faz pra todo mundo que tá ouvindo. Sim, sim. Spider, como seria a sua vida sem o Castelo Rá-Tim-Bum? Cara, é difícil pensar, porque seria tipo assim, tirar um pedaço de algo que foi muito presente na infância, né? Então, tipo, você estaria tirando esse pedaço da minha infância, e eu não sei o que iria preencher no lugar, sabe? Certo, beleza, acho que o rapaz falou mais ou menos a mesma coisa. E é claro, aí o Pascoal falou assim, olha, Spider, a sua vida seria basicamente isso que é agora, mesmo. Sabe por quê? Porque você só pode dizer que vai faltar olha a coisa linda que você falou, Spider. Isso que você falou é muito forte. Ia faltar um pedaço da minha infância. Olha essa fala. Pensa nas crianças que estão agora crescendo. Por exemplo, meu filho na época da pandemia estava com 7 anos. Eu com 7 anos comecei a fazer teatro. Ele com 7 anos teve que ficar dentro de casa. É uma realidade dura, foi uma realidade dura para todo mundo, né? Mas principalmente para quem tá nesse processo de desenvolvimento, crescendo e tudo mais, foi mais dura ainda, né? Que é exatamente o que você falou agora. Pô, vai faltar um pedaço da minha infância. E essa infância vai bater até hoje, porque isso é uma coisa que, né, uma aula, você fica com aquele personagem e ele vai se renovando, né, simbolicamente, né? Então, cara, o Pascoal falou, você só sabe disso, só sabe que vai faltar um pedaço da sua infância, cara, porque você teve esse programa. Ou seja, você teve cultura, ou seja, você teve pessoas que foram lá e lutaram por essa parada. Então, se a gente está lutando por isso aqui, é para que isso aqui, que é um dinheiro de todo mundo, chegue de forma lúdica em vocês, para que vocês entendam que faz falta ter cultura na vida. Exato. Para que isso tenha sentido. Entendeu? Sim, tanto que eu até faço aqui o gancho com a pandemia, né? Que era uma coisa que eu falei frequentemente na época, né? Nós ficamos trancados em casa
por motivos óbvios, né? E uma das coisas que, digamos assim, nos salvava do tédio, por exemplo, ou fazia a gente esquecer os problemas, era a cultura, eram os programas culturais, sejam eles em formas de livro, em formas de série, em formas de desenho animado, seja o que for, era isso que nos salvava naquele tempo. E ao mesmo tempo foi o setor mais prejudicado pela pandemia, cara. E atacado, né? Atacado. Né, Frequentemente. atacado, enfim, porque por mais que a gente tivesse também ajuda de psicólogos online, não sei o quê, não é ali, não é no entendimento racional que as coisas destampam, é com o lúdico, aquela coisa que fica no inconsciente, a coisa que, sabe, se desdobra, que joga, que brinca, né? E eu tô falando de tudo isso pela memória do Castelo, porque eu lembro, eu tô escrevendo, né? Então eu tô escrevendo, tô trabalhando sobre a memória e tenho destampado memórias, detalhes e coisas muito mágicas. Tem sido, às vezes, até doloroso, né? Porque aí você começa a lembrar de coisa, alguém que faleceu, ou uma coisa que Sim. passou, sabe? Você vai destampando. Mas eu lembro, sim, de bastante coisa. E espero agora, em breve não, vai ser esse ano, mas para lançar esse livro tem uma cena, tipo, uma situação, tipo do Castelo Rá-Tim-Bum ali, assim, que precisa só desmascarar o Doutor Abobrinha, sabe? Aham. Então tô só esperando essa grande cena para que vá tudo tranquilo, mas eu tenho falado dessa forma um pouco abstrata, porque todo mundo, se for assim, nerd de verdade, ou seja, inteligente, Uhum. e sacar um pouquinho, vai entender o que está acontecendo e vai começar a refletir Sim. sobre tudo, desde o que estão fazendo com esse programa, como era antes, a cultura no geral, e aí a gente vai ter que se posicionar e ter uma reflexão mais madura sobre esses 30 anos. Eu como ator que fez o Zequinha, e como alguém que medita sobre o Zequinha há 30 anos, eu evoco todos vocês a amadurecer essa reflexão de Zequinha, não deixar o Zequinha velho, deixar ele vivo. Esse Sim. porquê ter essa maturidade de 35 anos, quase 40 anos, a gente, né? Ou quem tem 20, quem tem não sei o quê, mas pega a maturidade e brinca com o porquê pra gente sair do sentimentalismo, Uhum. sabe, de uma coisa que não nutre, não dá nutrição pro corpo, né? Não traz saúde pro corpo, no sentido total, eu quero dizer, né? Então é isso. Sobre a memória eu vou deixar meio aberto, assim, até para convidar vocês pro livro. É isso aí. Não, e por favor, quando lançar esse livro, volte aqui para falarmos mais dele, tá Cara, bom? eu vou aproveitar o seu público aqui e vou fazer uma pergunta que depois, se todo mundo quiser responder, aí o Spider me passa, vocês me procuram nas minhas redes, vai ser um prazer conversar. Eu tô em dúvidas aqui se eu faço um projeto e vou vender para uma editora, ou se simplesmente eu abro uma vaquinha, porque aí eu tenho total liberdade de fazer o livro como eu quiser, Uhum. e aí abrindo uma vaquinha a gente faz o livro como todo mundo quiser, aí todo mundo fomenta esse livro. Então eu queria tanto ouvir sua opinião, como se o Sim. público quiser te responder, eu agradeceria. Olha, eu acho que tendo em vista a força que você tem no seu trabalho, a força que o personagem se tem e que o tema tem, eu acho a vaquinha, né, um projeto, seja ele no Catarse ou seja em qualquer que seja o site, é muito mais válido, porque primeiro vai te dar mais liberdade, né, e eu tenho certeza que o público abraçaria essa ideia. Porque isso é uma coisa que há muito tempo a gente espera que tenha, né? Eu já acompanhei muitas entrevistas de vocês, participações de vocês falando a respeito do castelo, e eu tenho ali uma leve ciência de que existe um problema envolvendo ali, não vocês, mas que não parte de vocês, mas que parte ali talvez por quem seja responsável por essa marca, que apesar de ter feito um trabalho muito bem feito na época, não conseguiu dar o devido valor que isso teve em cima do sucesso que isso teve, né? Tanto que era para hoje a gente ter tipo um Castelo Rá-Tim-Bum muito mais bem divulgado, muito mais do que o que ele já é, né? Mas que poderia ser muito melhor divulgado. E uma vez que tem um ator, que tem uma pessoa que participou lá do projeto, que esteve atuando, né, e que é querido pelo público, eu imagino que o projeto A Vaquinha,
ela irá ser muito mais benéfica e irá trazer muito mais qualidade assim pro projeto em si, porque você vai ter mais liberdade. Eu não sei se eu me estendi demais aqui, se ficou claro, mas Não, eu adorei te ouvir, porque assim, a minha vontade de fazer com vaquinha, eu sou um cara de teatro, eu sou de trabalho coletivo. uhum. Existe uma ideia que impera. Eu estou dirigindo agora nos últimos anos e para mim a direção é aquele que consegue coordenar todos aqueles desejos. E aí você pega aqueles desejos e deixa eles mais malucos ainda, até que isso ganhe uma nova forma dentro daquele coletivo e aquele coletivo de pessoas que estão convivendo ganhe um Uhum. corpo único, né? E eu tenho vontade de trabalhar com o livro, no sentido da vaquinha, nesse lugar. Porque Sim. eu abri um ingresso, tinha gente que queria entrar, mas não tinha ali algum valor, né, para entrar. E também não dá para fazer nada de graça, porque a gente tem que trabalhar. É. Então eu sento a busanfa na cadeira, eu tô escrevendo, tem muita coisa, inclusive tem uma coisa que aproveitar aqui o espaço que vocês gostam disso, eu até tenho um roteiro, tá pela metade, esse porque eu fiquei em crise, que é de um quadrinho mesmo, que seria sobre o personagem o Zequinha, mas não seria o Zequinha, seria o José, e aí meio Uhum. inspirado no Alan Moore também, né? Enfim, naquelas histórias do Alan Moore, né, de super-herói que acorda e vê que na verdade ele não era um super-herói, que na verdade ele Uhum. estava sendo um personagem de uma máquina de guerra e tal. Eu estava muito inspirado, mas eu quero fazer um livro, eu pensava aqui nesse sentido, de conseguir dialogar com o público e ter mais pessoas também participando do livro físico, assim, do livro virtual, Uhum. sabe? Então foi ótimo você ter respondido e espero que quem quiser ir escrever alguma coisa, eu vou ficar bem feliz. Não, vamos fazer acontecer isso aí, cara, porque é um material válido, né, cara? Eu acho que Total. quanto mais a gente tiver, melhor. Inclusive, você recentemente participou também de uma reunião de elenco do Castelo, não foi? Inclusive você falou que acha que a questão da forma dos donos da marca, porque o Castelo rá tim ainda não é uma marca. Talvez seja algum desejo, né, também da Uhum. emissora, mas não sei bem, né? Eu digo isso porque eu lembro que na época carecia um pouco de produtos do Castelo, porque quando você é criança, você consome um programa, você espera determinados produtos daquele programa. E eu lembro que eu quando criança, eu pedia para meus pais para comprar essas coisas e eles não achavam. Não era porque eles não queriam comprar, eles realmente não encontravam. A gente chegou a encontrar uns quadrinhos, algumas coisas assim, muito esporádico, mas era poucos os produtos que tinha na época. Então, Quando por a isso que eu. gente, quando a gente fez o contrato, tinha algumas coisas lá no contrato falando que a TV Cultura não podia. Por exemplo, a Cultura nunca passou comerciais de alimentos para crianças, danones, bolachas, doces, chocolates e também brinquedos. Os brinquedos, então, alimentos jamais passou, porque alimentos para criança a gente sabe que eles não são saudáveis, né? Sim. Qualquer Google que você der, qualquer alimento infantil, infelizmente não são alimentos, né? Eles Sim. são coisas muito sintéticas, tal, gorduras trans, etc. Mas a cultura divulgava e o Castelo também teve produção de brinquedos pedagógicos, tanto que o Castelo ele é um programa, como é que era no contrato? Era de entretenimento educativo, Sim. entendeu? Isso é verdade. Ele ensinava você, tipo, a lavar a mão, esse tipo, hábitos saudáveis ali, né? Não, e estava lá no contrato, todos nós tínhamos ciência e a responsabilidade de saber que não podia correlacionar coisas para crianças que não fosse dentro desse campo pedagógico, educativo e de entretenimento, Uhum. mas entretenimento educativo. Então, os brinquedos que saíram, eles acho que acabavam muito rápido, né? Mas tem um porém, tem a questão realmente que acho que é a saber de todos, que é na época o Castelo passava na televisão e depois veio a Uhum. internet, veio DVDs, então teve uma série de atualizações de mídias que o contrato que foi feito lá atrás não foi atualizado. Então isso é até de conhecimento geral que houve um certo descaso, não só com os artistas, e quando eu falo os artistas, não são os atores, porque talvez as pessoas pensem só nos atores, mas quem Uhum. fez a roupa do Zequinha? Tem um artista que criou isso, Sim. que criou a roupa de todo mundo, que é o Gardim. Tem a pessoa que fez o cenário, entendeu?
tem a pessoa, assim, são muitos os artistas muito importantes, né? Músicos, compositores, enfim. Então, a gente tem desde a necessidade de atualizar isso, e aí isso é uma coisa que não parte dos artistas, parte de quem é dono, inclusive para você poder trabalhar melhor isso, para trabalhar melhor isso, você tem que trabalhar com, como diz meu amigo Pascoal de Conceição, com a economia geral, o valor cultural que a gente tem. Porque 30 anos depois, né, eu não sou ninguém na cultura, mas eu tenho minha carreira, trabalhei em grupos de teatro, faço o trabalho que eu faço. Se você vê todos os outros artistas, pô, o Cássio, o Pascoal, o Edu, a Rosi, o Sérgio, pô, são expoentes da nossa cultura, do teatro, do cinema, da novela, e fazem parte desse balanço aí, né? E aí eu tô falando nomes aqui de pessoas que todo mundo conhece, mas a gente tem uma gama de pessoas por trás, né, que são responsáveis por esse programa. Então, há esse debate deve ser, o público deve ter consciência disso, acho que quem é advogado, quem gosta disso, que também contribua para que a gente consiga, principalmente os artistas, porque eu sou meio interessado nisso, mas nas questões algoritmos, empresas que vêm trabalhar com o Google Analytics, né, a gente tem um universo tão novo que ele está aí para também ser debatido sobre esses 30 anos. Porém, a questão que eu falei não é sobre essa. A questão que eu falei, ela não diz respeito a isso, ela diz respeito a outra coisa, que está próximo um pouco desse reencontro que a gente teve. Que eu acho que não foi Entendi. bem um reencontro, né? Mas, porque ele há de ser ainda. Mas foi uma coisa que ainda precisa ser entendida. Sim. É porque não teve o elenco completo também, né? Não só por causa disso, mas também, por exemplo, o Luciano Amaral não tava lá. Você não tava. As fadinhas e as passarinhas só foram por causa de mim, do Pascoal e de alguns outros integrantes também. Que se juntaram e começaram a fazer, ué, cadê? Falou que ia ser todo mundo e tal. Então, assim, tem muita coisa que esse acontecimento representa, e que eu não posso falar muito, mas que se Sim. todo mundo parar para pensar um pouco, né? Talvez até vamos escrever, pô, mas eu entendi o que você tá falando, mas por que você tava lá, né? Eu tava lá para defender a memória do Castelo e entender o que estava acontecendo, porque até aquilo ir pro ar, até o programa ir pro ar, né? Que para mim Sim. ele iria pro ar só pra TV Cultura, né? E aí quando ele foi pro ar e começou, na verdade até um pouquinho antes, quando começou a aparecer outras coisas, aquele programa começou a aparecer outra coisa, aí nós estamos nesse momento que eu tô agora, e falo assim, putz, acho que tem alguma coisa que precisa ser dita com a Aham. mesma sabedoria do programa. Não adianta eu ir num lugar e falar e tal, porque envolve muito amor. Não dá em respeito ao público, que é o que não foi feito da outra parte, não dá para ir respeito ao público ir lá e falar assim, ó, gente, tá aqui o Doutor Abobrinha, é isso aqui. E desmascara. Não dá. Não dá. É Agora complexo. é É, com- complexo. é complexo e também pode trazer complicações se não for feito da maneira correta, né? A gente sabe disso. Exato. Então eu Mas, convido a todo mundo a se aproximar ali das minhas redes, porque lá eu estou falando do livro, mas para a gente poder criar esse livro juntos, você também te faça esse convite, né? pode deixar. Porque provavelmente daqui a pouco mesmo eu vou abrir essa vaquinha, e aí todo mundo que me convida para podcast, eu vou contatar todo mundo e vou falar assim, ó, agora eu quero voltar aí no podcast, vocês ajudem a Uhum. divulgar, porque não é o meu livro, é o livro de todo mundo. Quando eu falar meus 30 anos do Castelo, é para que todo mundo, quando segura, fala, putz, isso aqui é os meus 30 anos de Castelo. Eu quero que todo mundo se veja ali, entendeu? A minha missão é só... Inclusive o Zequinha é um dos personagens do Castelo que mais faz isso, que é revelar quem é o Doutor Abobrinha. Vejam isso. Sim, verdade. É um material totalmente válido. Eu tenho certeza que o público vai abraçar. E quando lançar, pode ter certeza. Eu vou te chamar novamente aqui pra gente falar mais a fundo do conteúdo deste livro. E vai ter memórias, vai ter curiosidades, vai ter muita coisa também assim, né? Ligadas aos desenhos, por exemplo, de como foram feitos o cenário, sabe? Eu tô muito nessa gíria de trazer todo esse povo que criou o castelo, a equipe mesmo, porque realmente merece um olhar muito carinhoso, né, de todos nós, né? Era muita coisa, né, cara? Tipo, não era só
tipo, a parte dos atores ali em live action, né? Como diz o termo. Tinha outros conteúdos ali, tipo, por exemplo, a cena do ratinho, que era em stop motion. Você Total. tinha, você tinha aquele. Quando eles iam fazer aquele esquema lá de ensinar você a lavar a mão, aí tinha, tipo, aquela cena daquelas crianças aleatórias lá, lavando as mãos ali. Era um trabalho gigantesco, né? Eu quero nem É maravilhoso. imaginar o trampo que foi para fazer o corte final daquilo, né? Era muito, muito trabalhoso mesmo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E atualmente, além do livro, obviamente, né, na sua carreira aí de teatro, você tem trabalhado em alguma outra coisa? Eu tenho meu grupo de teatro, né? O NIT, Núcleo Independente de Teatro Tecno-Rupestre. Eu Uhum. trabalho há 13 anos a utilização da tecnologia no processo de criação, né? Não necessariamente para filmar uma cena, mas tudo que diz respeito ao entorno da criação no teatro e através desses materiais criar comunicação com o público. É uma coisa que eu tenho feito. E durante a pandemia eu estreiei o primeiro experimento transmídia, que a gente trabalha com várias mídias, né? Não só a mídia Sim. do teatro. Então, quando a gente transmite a peça, você não vai assistir uma peça sendo transmitida, você vai assistir um filme que está sendo cortado ao vivo. Sim. Desde antes dessa coisa de podcast, de pandemia, eu já estava fazendo uma peça que era podcast. Então, esse grupo que eu trabalho, né, que é o grupo que eu iniciei, essa pesquisa com alguns outros parceiros, tem esse trabalho transmídia. Então, eu também trabalho com tecnologia. Esse meu grupo agora, eu estou dirigindo um espetáculo que chama, por enquanto, tá esse título, que é o título da peça do Sartre, Jean-Paul Sartre, um escritor, dramaturgo e filósofo francês, que se chama Entre Quatro Paredes, e eu estou dirigindo esse espetáculo que vai ser também completamente transmídia, né? Então você vai poder assistir na sua casa, numa tela, talvez a gente até transmita para alguns teatros também, e aí tem o acontecimento da peça, né? Então a gente está montando esse espetáculo agora, vai estrear em maio, máximo junho, mas vai estrear em maio mesmo. Então vai ser daqui de São Paulo o acontecimento no primeiro momento, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo você vai poder estar junto, porque aí tem camarim, né? O experimento que eu fiz agora há pouco aconteceu na pandemia, que depois, quando abriu as coisas, a gente fez presencial, chamava Esta é Minha Banana, que tinham vários artistas, engraçado, né? Tinham vários artistas, como o Sérgio Manberti participou, tinha o Pascoal, tinha mais de 30 companhias do Brasil todo, foi um trabalho muito legal, assim, de união mesmo do teatro, num momento muito difícil. E aí com a abertura foi maravilhoso poder encontrar o público num experimento que era virtual, né? E aí agora a gente desembestou para essa outra montagem do Entre Quatro Paredes, que eu tô trabalhando com 3 atores, duas atrizes e um ator, que são atores e tal, mas que eles trabalham já no TikTok, então são influencers, já tem outra linguagem, sabe? Produz um material muito interessante da internet, que eu achei muito bacana. Eu também tenho um podcast que nasceu comigo e com o Pascoal, que se chama O Inimigo do Povo. Daqui a pouco a gente volta a estar ao ar, então quem quiser, antes da gente voltar ao ar, ir lá conhecer o Inimigo do Povo no YouTube ou nas Boa. plataformas de áudio, vai lá, a gente tem também inspirado num texto de teatro, porque aqui a gente é do universo do teatro, Uhum. mas ele é um podcast mesmo, e aí ele já se desdobrou em várias coisas. Então, esse ano a gente volta aí com novidades em parceria com um estúdio que se chama Jukebox, do querido Luiz Macedo. Talvez você não saiba, Spider, mas o Luiz Macedo é um dos compositores de trilhas do Castelo Rá-Tim-Bum. Luiz Macedo, se for quem eu tô pensando, deixa eu só dar uma olhada aqui rápido aqui. Ele tem um cabelinho branquinho, assim, um óculos, aí tem o Abuz, Skind, né, são esse trio aí, que é o trio que basicamente, né, construiu tudo que a gente... Pararam, param, Zeca, Zeca, tudo isso é dessa turma, e o Luiz Macedo é uma dessas figuras. Ele veio pro Inimigo do Povo, porque o Inimigo do Povo é uma peça de teatro, nós vamos lançar uma novela podcast,
que tem o Eduardo Silva, nosso querido Bongô, tem o Pascoal também. Enfim, a gente tem alguns projetos aí do podcast, além dele ser um podcast de mesa, que a gente conversa. Então agora, esse ano, a gente vai fazer um podcast também bem musical, que a gente vai fazer no estúdio dele. Então, com muita música, muitas ideias. Só que esse ano vai ser gravado. Ano passado a gente fez ao vivo. E aí sim. esse ano, como a gente vai fazer no estúdio, né? Então a gente vai fazer tudo gravado. Mas depois vai ter uns desdobramentos. A gente vai pra rua daqui a pouco também. Encontrar o povo que é inimigo do povo. Eu acabei de olhar aqui o Luiz Maceda, que eu sei quem é agora. Produtor musical, conheço ele. Então, venham conhecer o podcast também. A peça que eu tô fazendo, só falar o nome dos parceiros, é a Cella, a Gabisteca, Gabi com I, Esteca, e o Fê Sorrilha. E aí esses são os 3 atores principais, são 3 atores, e tem um personagem também que entra e sai, mas esse personagem é feito pelo Pedro Coentro, que tá comigo no Inimigo do Povo, na Banana, e ele faz um personagem transmídia, ele faz o criado, que ao mesmo tempo que ele atua, ele que faz o corte ao vivo da história que vai virar o filme. Então, ele também é diretor da peça, na parte do filme. Aí a gente tem na equipe uma produção maravilhosa, temos o Bernardo, que é meu assistente. Tô só falando o nome desses parceiros, né? Não, fica à vontade, cara. É isso que eu tô fazendo esse ano. Daqui a pouco eu estreio. O podcast vocês podem ouvir, daqui a pouco a gente volta também. E eu tô dando aula, eu tô fazendo um curso de teatro, que embora ele vá se renovando de 3 em 3 meses, mas como eu falei bem no começo, ele é um trabalho de teatro mesmo, né? Então quem chega para fazer teatro. A gente começou agora o 2º mês, chama Nos Mistérios do Teatro. A gente está desenvolvendo uma história ligada a um texto do Zé Celso, que é uma relação muito particular comigo, assim, mas que ela é uma história de uma dramaturgia história do Brasil. E é isso, quem tiver curiosidade, também encontra as informações lá na minha rede, fredalan.oficial. Meu nome é com DY. Isso, e é muito. É muito projeto, cara. Como é que você faz? Você citou no começo que desde pequeno você foi instruído a ser muito organizado por conta que o teatro exige muito isso, né? Mas como tipo, conciliar tudo isso, organizar tudo isso para que todos esses projetos fluam da maneira como eles têm que fluir? Cara, eu acho que a primeira coisa é, assim, parcerias, né? Parcerias, né? Parcerias no sentido de você vai lá, trabalha num projeto com uma pessoa, e aí você vai sem grana e faz o projeto, aí manda, aí ganha um edital. Sabe assim, a gente tem muitas formas de ter dinheiro para cultura, né? Editais ou captação, tudo é feito dentro de muitas regras, muita fiscalização, muitas comprovações de currículos, de orçamentos, de dinheiro, de notas. A coisa é muito complexa, exige muita responsabilidade mexer com o dinheiro público, ou mesmo trabalhar com o público, que seja fazer uma bilheteria, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é realmente trabalhar com pessoas que são preocupadas com a cultura. Porque a gente sabe que o valor da cultura não é o preço. O valor vem antes do preço. O valor da cultura, por exemplo, não dá para botar em preço o seu sentimento e a sua relação com o Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, sim. É o que ele proporciona. Ele não pode valer o melhor alimento. Ele não pode valer uma dúzia de banana. Quiçá um pacote de bolacha. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, é então, o que ele proporciona para a pessoa. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Então o valor da cultura, ele tá ligado ao significado da palavra cultura, né? Então, assim, acho que a primeira coisa para conseguir fazer é estar conectado com pessoas que estão preocupadas a isso. Aí, óbvio, você vai encontrar pessoas e acaba até se deparando com trabalhos que não estão preocupados a isso. Aí você é obrigado a si, e nem todo mundo se obriga, porque é uma responsabilidade que você acaba entrando dentro de uma luta, se colocar dentro disso e lutar pelos seus direitos, conhecer os seus direitos também. Então, acho que você tem que saber que mundo você tá, né? A gente cria mundos na cultura, porque a gente cultua e cultiva a vida, porém ela também existe dentro de uma organização social. Então ela tem direitos, deveres, e você tem que conhecer essas coisas para você também saber até onde você tem que ir, né?
E aí é isso, camarada, a gente tem que trabalhar 24 horas, e aí tem que participar da vida total, das escolas onde o seu filho estuda, onde está acontecendo a educação, os teatros, a questão dos professores, a questão dos educadores, que aí entra instrutor, entra um didascalha, entra não sei o quê, sabe, aí você vai ampliando. E aí é isso, eu acho que eu, pelo menos, eu acabo trabalhando. Inclusive, esses dias eu vi um ator que eu até admiro ele, nem vou lembrar do nome dele, mas ele fez agora esse filme Nosso Lar 2, né? E ele faz uma. Tava dando uma entrevista, ele fala assim: não, na hora de ir pra casa tem que deixar o personagem em casa. Eu acho que tem um lugar que é assim. Você talvez tenha que deixar, talvez tenha algum tipo de trabalho, que é algum tipo de vida, que você é obrigado a, sei lá, agora eu sou obrigado a ser esse empregado, essa pessoa que tem que pegar o ônibus e que tem que viver essa vida assim, e que tem que fazer isso, aí eu só posso me alimentar 10 minutos, porque essa é a vida, aí chega no final de semana, eu só faço aquilo que eu posso fazer. A vida, até para a cultura que é artista, a vida também ela é assim, tem um lugar que ela é assim. Só que ela não pode ser assim, não deve ser assim. E aí que é o trabalho da cultura, num primeiro momento, né? Porque como é que você faz o trabalho e vive disso, e ao mesmo tempo cria espaço-tempos onde as pessoas possam se encontrar e viver um outro tempo da vida, um tempo de criação mesmo, né? Então, eu não consigo fazer o que esse meu companheiro de artes faz, porque eu preciso dormir com o meu personagem, eu preciso acordar com o meu personagem. Por quê? Porque o Fred não me basta. O Fred que me dão, o Fred que a vida me impõe, ela não me basta. Porque o Fred que me dão também não é só o Fred, ele é o Zequinha. Às vezes o Fred nem é o Fred, eu sou mais Zequinha do que Fred. Então eu também posso me permitir ser Zequinha, e ser Zaratustra, e ser o Tenente Pires Ferreira, e ser um Líquen, e ser um Grés Argiloso, e ser o Andrew King, e ser qualquer personagem que eu já fui e posso continuar sendo. Eu posso. E eu posso porque eu devo para minha vida, para minha saúde, para eu viver de formas diferentes. Então, se eu vou sair um dia para pegar ônibus para ir trabalhar, que eu faço isso, eu pego o ônibus, tá entendendo? Eu vou olhar aquelas pessoas e vou olhar como um Zequinha, ou como um líquen, ou como um fungo, ou vou olhar como um vento, ou como um orixá, como o personagem que eu tô, mas eu não vou agir diferente, só vou começar a olhar diferente a vida, tentar ver o céu como tá, entendeu? Então, se eu tô fazendo um personagem que eu sou um papel, pô, se vai chover, eu posso derreter. Agora, se eu fazendo um personagem que eu sou um plástico, eu não vou derreter, eu vou boiar e entupir um bueiro, tá entendendo? Então eu vou me permitir ficar brincando na minha vida o tempo todo. E eu faço isso o tempo todo, desde os meus 7 anos. E eu acho que todo mundo tem direito de fazer isso. Todo mundo deve fazer isso. Não, e nem todo certeza. mundo, não, com certeza, e nem todo mundo precisa virar artista para fazer isso. Todo mundo deve, porque a gente deve criar outras coisas para o nosso corpo e para a nossa vida, porque a gente tem essa potência. Por que alguém chega com 30 anos e não consegue sentar direito? Porque não sabe nem alongar. Isso é verdade, isso é um problema, por sinal. É um problema de saúde, né? Talvez eu até tenha esse problema, viu? Mas estamos aí tentando corrigir. Mas assim, eu concordo com tudo que você falou. Agora, eu acho que talvez nesse ponto desse seu colega de profissão aí, o que ele talvez tenha tentado informar, né, é um cuidado que, às vezes, até um cuidado que eu tento tomar, principalmente quando eu trago pessoas para cá, pro Spidercast, né. Por exemplo, eu trago atores, eu trago dubladores para aqui também, que dublam aí personagens icônicos na cultura de maneira geral, né. E às vezes eu acho que o que ele quis dizer é não extrapolar o limite do bom senso, né? De que às vezes algumas pessoas possam não entender muito bem, ou às vezes agir por maldade, enfim, não sei qual que é a motivação delas. Por exemplo, você tá no momento com sua família num restaurante. Você tá lá com seu filho, com sua mulher que seja, e tá lá no seu momento particular. Chega alguém pra você e vai falar: ô, Zequinha, vai, diz aí por que pra gente aí.
fala, pô, cara, eu tô com minha família aqui, tudo. Então, eu acho que talvez seja isso que ele tenha tentado comunicar naquele momento, né? Não extrapolar esses limites, não querer achar que o artista ele é 100% o tempo todo aquele personagem, que muitas vezes ele não é também, né? Ele é aquela pessoa que ele vive aquela vida e que, obviamente, ele transpira aquele personagem em vários momentos, ele não vai também negar o personagem, mas ele também tem a vida pessoal dele. Talvez tenha sido isso. Eu acho que, pelo Eu menos acho é que o que eu. a gente precisa de uma formação de público ainda, né? Que é uma Sim, preocupação muito do teatro, das culturas, digo, das artes presenciais, até que é a questão de formação de público. Infelizmente, as redes, televisões deveriam se preocupar de uma forma melhor, mas a preocupação ela vai para um outro lugar que é o da economia, do dinheiro e etc, uhum, né? Da venda. sim, Eu acho que sob esse ponto de vista, acho que é um ponto de vista do público. E aí eu sim, concordo. Mas ao mesmo tempo, aqui, não contradizendo, eu concordo com ele. Mas sim, aí sim. a minha loucura, porque aí vai também bater com o público. Se eu, se eu, por exemplo, como ator, eu não conheço algumas coisas do meu personagem, como é que eu vou conhecer algumas coisas de mim também? Se eu não Exato. ocupo outros espaços, né? Então, talvez se ao invés do público saber que aquele ator tem algum momento que ele não é que ele é antes de tudo. Então ele é Sim, quem? Ele antes de ser personagem, ele é um ator. Porque antes também de ser um ator, ele é um civil. E antes de ser um civil, ele é uma pessoa. Falta essa consciência. E aí sim, falta essa sim. consciência, talvez de alguma parte de nós artistas, eu não tô criticando ele, eu tô falando na loucura mesmo, porque eu também Não, sim, sim. falei de um recorte que eu assisti de um short de uma entrevista dele inteira. Falei mais para brincar com essa questão da possibilidade de todo mundo poder brincar. Porque quando alguém vai lá e te reconhece como personagem, pode ser por uma, vou usar essa palavra, de uma ignorância de não querer levar em conta que existam essas camadas, mas eu tô falando porque quando as pessoas vêm para mim, ninguém fala para mim, ah, você é um Zequinha com a cara amarrada, todo mundo fala sorrindo. Por quê? Sim, sim. Porque é lúdico, porque mexe com o espaço-tempo, ver o Zequinha barbado, ou ver o Uhum. Zequinha tomando uma cerveja, ou ver o Zequinha atravessando simplesmente a rua, entendeu? Então, eu também tenho aprendido a lidar com isso artisticamente, teatralmente. É Porque eu já muito tive muitas curioso. vezes em cena, pelado em cena no Teatro Oficina, e as pessoas cochichando, ah, esse daí é o Zequinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu assumo o Não. Zequinha, eu assumo o Fred, assumo o pelado, o que que é? E aí é outra coisa. É comum, né? As pessoas associam. É um trabalho que você fez que não desmerece os outros trabalhos que você fez anteriormente, né? Mas é um trabalho que ficou muito marcado, né? Então, quando as pessoas falam assim, ah, o Zequinha não é desmerecendo outros trabalhos, né? É porque Não. elas lembram daquilo, né? Aquilo foi muito importante para elas. E elas olham e falam, caramba, é o Zequinha. E é uma curiosidade que a internet também proporcionou pra gente, né? Aquela coisa de lembra de tal artista de tal programa, veja como ele tá hoje. Aí mostra, tipo, anos depois, né, como que tá aquele ator que fez tal personagem. As pessoas gostam Hum, dessas coisas. É é, interessante. é Mas é verdade. isso. Eu sou super acessível, quem quiser realmente saber, porque às vezes fazem também uns vídeos sobre mim, e aí acabam colocando um monte de informação que não tem nada a ver. Uhum. Então, fica uma dica para você, pessoas que produzem esses conteúdos, façam mesmo, mas além de divulgar só o Castelo, divulguem mesmo o que a gente está fazendo, escrevam pra Sim. gente, sabe? Perguntem coisas básicas, porque senão acabam falando coisas como já me colocaram assim em Tumblr, mexendo, manipulando minha foto, sabe? Então, assim, Aí é maldade. é meio maluquice. Então eu apelo ao público para que vá atrás dos artistas. Vá atrás dos artistas. Vai lá, escreve Uhum. para ele. Às vezes o artista demora, às vezes ele nem conversa, às vezes conversa, Uhum. mas tá ali, tá a rede, pelo menos você fica sabendo, você vê se a pessoa é legal ou não, porque às vezes a gente conhece alguém e acaba se decepcionando, ou às vezes também a pessoa entra naquele dia. É isso. Tem gente que entra você vê nas minhas redes, tem gente que eu vou lá e escrevo, e a pessoa fala assim, nossa, mas você é grosso. Aí às vezes fala assim, tem gente falando, nossa, mas você é muito, você escreve, nossa, sempre dá umas frases. Não, não é isso. Eu escrevo o que precisa ser escrito. E aí a internet também tem uma coisa de interpretação, né? Sim, sim. Você lê aquela frase ali, você interpreta do jeito que você quiser. Então vai lá, escreve pro seu artista, compartilha ele, sabe? Marca, comenta, vá assistir ele no teatro, vá num filme dele. Faça essas coisas, porque a gente faz mais pelo público.
entendeu? Exato. Não é pela gente. Eu não faço por mim. Eu não consigo ter essa vaidade tanto. A minha vaidade, ela tá ligada a eu não ser o Fred, por exemplo. Essa é a minha vaidade, eu morrer no meu ego, porque aí depois eu vou ter ele também, e ele já é outra coisa. Aí é isso. Então quem me reconhece na rua sabe que eu brinco muito. Eu brinco muito, né? Então é isso, meus queridos. Façam isso porque a cultura somos nós. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Vou aproveitar esse momento final para, primeiro, agradecer você por ter reservado esse tempo para vir conversar aqui comigo. Espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E também vou deixar aqui o espaço aberto, o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho, né? Quais são, tipo, algum espetáculo que esteja em cartaz aí, que vai ser lançado e que a galera possa ir assistir e prestigiar o seu trabalho. Enfim, o microfone é seu. Muito obrigado mesmo, cara. Ô, Spider, eu que agradeço. Ele falou assim que eu fui super atencioso, mas também tive uns momentos que a gente tive que remarcar, né? Porque é isso, a gente tem vida, mas é normal. Mas aí não, só para também abrir a sua paciência, né? Também todo mundo saber a dedicação, né? Porque não é fácil. Eu tô fazendo um podcast para marcar, organizar, gravar, editar, subir ou fazer ao vivo. Realmente é um trabalho, é trabalhoso. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter me chamado. Em breve espero voltar falando mais coisas. Com certeza. Eu preciso te agradecer porque eu falei tudo que eu tô fazendo, né? E então eu vou entrar em cartaz, uma peça que eu tô dirigindo. Então vou poder conversar com vocês ali, né? Quem for assistir presencial. Tô com um podcast que vai voltar agora nesse próximo mês. Então vocês podem ver o que já foi gravado ano passado, quando era ao vivo. Como tem essas coisas de datas, né? Eu tô fazendo livro, então tem um monte de coisas que estão acontecendo, vão acontecer, e eu compartilho tudo na rede, ensaios, oficinas, um programa novo de podcast. Então eu vou convidar vocês para irem lá na minha rede, que aí fica mais fácil, que é Fred Alan, Fredy, Alan, com 2 L's e N no final. Boa. Fred Alan, .oficial. E aí lá, eu posto tudo lá. Então eu posso falar de ensaio, aí fica mais fácil todo mundo. Eu tô interessado na peça, aí vai acompanhar lá o ensaio, daqui a pouco a gente vai ter sala de ensaio virtual aberta também. Podcast, eu falo coisas do livro, vou dando algumas notícias também. Então acho que lá é mais fácil para todo mundo saber realmente quando vai poder me encontrar, né? Então, por exemplo, você falou assim, eu tô com problema no corpo, vem fazer meu curso, cara. Eu super faço trabalho de corpo, ainda cria teatro e fica com o corpo vivo. É praticamente um 2 em 1 aí, cara. 2 vantagens em 1. Exatamente. E aí lá nas minhas redes lá eu falo bastante. E aí de lá você pode ir lá, por exemplo, no YouTube, tem o meu canal, que tem bastante vídeo de coisas de teatro que eu faço, e filmes também com o Pascoal da Conceição e tal. E tem também, por exemplo, o YouTube do meu grupo, que é o NIT, Núcleo Independente de Teatro Tecno-Rupestre, que também tem bastante coisa, bastante filmes de teatro, filmes de processo, camarins, tem muito camarim. Eu e o Pascoal da Conceição, doutora Abobrinha, em camarins de teatro, de peça. Então dá pra tirar um tempo aí no YouTube, por exemplo, e conhecer coisas legais. Com certeza, com certeza. Cara, brigadão mesmo, tá? E galera, vocês que nos escutaram até este ponto, clique no botão de seguir aqui da plataforma do Spotify, ou de onde você estiver escutando, né? Deezer, Apple Music, Google Music, enfim. Aonde você estiver escutando, clique no botão de seguir que nos ajuda bastante. Me siga também nas redes sociais, Carvalho_Alf, porque lá eu posto todas as novidades do Spidercast. Sempre que sair episódio novo eu divulgo lá. Às vezes eu também publico algumas matérias, tipo análises de jogos, eu também publico lá também nos stories, ou eventos que eu tô participando, enfim. É um lugar que vocês podem também trocar uma ideia comigo, de repente sugerir convidados. Se tiver ao meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu vou tentar mesmo assim, mas eu não posso garantir. E
vocês que nos escutaram até este momento, eu aguardo vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.